Interessa. Os principais assuntos que interessam para você. Elas estão chegando com os principais assuntos que interessam para você. Está no ar. Está no ar. Interessa. Gente, o Interessa Podcast tá no ar. Eu sou a Lorena Martins e você está nos acompanhando por meio de uma live no canal de O Tempo no YouTube e também na FM O Tempo 91.7, além dos principais tocadores de podcast. O nosso conteúdo você também acessa em otempo.com.br/interessa e todos os dias nas páginas do Jornal O Tempo. Hoje o nosso tema do dia é como planejar o uso do 13º. No dia 30 de novembro, daqui a pouquinho, milhões de brasileiros irão receber a primeira parcela do 13º salário, que é um benefício aí legalmente previsto que reforça a renda das famílias agora no fim do ano. Mas esse dinheiro na conta também traz desafios e possibilidades e nos convida a refletir que é preciso se organizar e controlar o ímpeto de gastar o dinheiro. Afinal, gente, essa época do ano é marcada por festividades e por um grande apelo do comércio, com liquidações como a Black Friday ou Black Fraud, né? Fica a seu critério aí, que pode induzir a gente a erros comprometedores. Mas também esse 13º não deixa aí de ser um convite para a gente poder refletir sobre as nossas finanças, os nossos objetivos financeiros. E para poder falar sobre isso, sobre o tema, a gente está recebendo aqui nos estúdios do Interessa Podcast o Rodrigo Schumacher, que é mentor financeiro. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Eu que agradeço, espero trazer boas dicas para todos vocês. Eu acho que você vai não só dar dica, mas acho que você vai salvar a gente. Eu tô sentindo isso, sabia? Esse é o objetivo também, que bom. Cuidar do dinheiro do jeito certo a partir de hoje. Ai, que bom, quero investir. Inxalá. Mas a gente tá dividindo a bancada também aqui com ela, Renatinha Nunes. Ei, gente, um beijo para todo mundo que tá acompanhando o Interessa. Lorena tá falando que vai investir aí, é cheia de ouro, brilhantes e afins. Lotada, gente, você só já de investiu, filhinha? Só de loja chique. Chiquetérrima. É, centro da cidade. Todo. Vou eu com um colar desse, ô minha Nossa Senhora. Viu que eu vim vestida do tema, né? Dinheiro. Esse tema é importantíssimo, precisamos falar muito. Eu, então, gosto muito de falar dele. Gosto mais de ter ainda. Pra poder gastar e falar, né? Agora, ela também, que eu sei que ela gosta de gastar um dinheiro, viu? Eu fiquei sabendo Ouvi isso. dizer, chegou aqui um release, uma pauta aqui no meu ouvido. É o que está rolando na redação de O Tempo. Pois é, gosta de gastar, gosta de um bom look também. Exatamente. Poliana Salles, seja bem-vinda. Obrigada. Olha, eu gosto mesmo de investir nas minhas comprinhas, mas eu aposto no equilíbrio, né? A gente tem que se mimar também, tá? O Claro, meme tá em alta, mimimei. E a gente tem que se mimar, mas também pensar no futuro. Eu acho que eu tô no caminho. Vamos ver. Pois é, mãozinha ali às vezes corre solto, né? Você não lembra do dia de amanhã, né? Mas você falou da Black Friday, mas olha, eu já achei tanta promoção, tô até me segurando aqui, porque senão a gente faz dívida antes do 13º cair. E aí, pois o Schumacher já regalou, olha ali pra você, eu já percebi. Eu não vou perder a oportunidade, né? A gente tem aqui um entrevistado, Rodrigo Schumacher. Eu não vou perder a oportunidade de chamá-lo de Schumacher. Pois é, já íntima, né? Não vou perder essa oportunidade. Professor Schumacher vai nos ajudar. Exatamente. Ai, gente, essa é a nossa bancada aí desse episódio do Interessa Podcast. E vamos dar uma destrinchada aí nesse tema do dia. Porque faltando poucos dias aí para o fim do ano, né? Natal, Réveillon, muita gente já tá na rua aí para poder fazer as compras de Natal, se programando aí para virada em grande estilo. Mas um pouquinho antes disso, agora no dia 30 de novembro, como eu disse, milhões de trabalhadores brasileiros irão receber a primeira parcela do 13º salário, que é um benefício aí legalmente previsto que reforça a renda das famílias no final do ano. E apesar da empolgação, né, que milhões de brasileiros têm com esse valor extra, né, entre aspas, que cai aí na conta, é preciso ter os pés no chão, né? Essa quantia representa um impulso importante para o consumo, especialmente no comércio, como eu disse, aí, que é um período que tem muito apelo pelo varejo, né? Tem a Black Friday, a gente até brincou, a Black Fraud, né? Que também
faz a gente um convite aí para a gente analisar com cautela todas essas promoções, né? E outra atenção especial, gente, é em relação aos famosos gastos do início do próximo ano. Eu estou falando do IPVA, do IPTU, do material escolar para quem tem filhos, né? É preciso ficar atento aí com essas despesas que sempre surgem, mas que são pouco planejadas. E embora o benefício aí seja amplamente aguardado, utilizá-lo de forma planejada é essencial para evitar problemas financeiros no começo do próximo ano e também para a gente poder alcançar aí objetivos que nos proporcionem segurança e qualidade de vida. Sim, ele pode ser utilizado aí para planejar as finanças, para proporcionar um início de ano mais tranquilo, mais estável. Mas aí surge a dúvida: como que a gente aproveita esse recurso para melhorar a nossa qualidade de vida? O que é mais prudente? É pagar as contas? É evitar investimento de risco? É tentar entrar o ano aí com a saúde financeira em dia? Muitas questões, mas agora não interessa, a gente vai tentar respondê-las, tá? E a pergunta é: o que você vai fazer com seu 13º salário? Vai quitar as dívidas? Vai investir? Vai comprar aí algo que está sonhando ou planejando? Vai se mimar? O que você vai fazer? Qual que é a sua prioridade? Contribua aí com o nosso debate, manda aqui a sua mensagem. O chat da nossa live no YouTube já está aberto para receber a sua participação. Mande a sua dúvida, a sua experiência pessoal, o que você vai fazer aí com o seu 13º. Lembrando que esse podcast tem a sua participação, porque se faz parte da sua vida, interessa! Ah, não, gente, não, pelo amor de Deus, não. Isso, gente. Todo mundo. Olha, Vamos lá. assim, vou te falar. Você tem que falar, interessa. Interessa. Isso é um grito de guerra. Você também Eu tá não Schumacher. sabia, agora eu tô Vamos sabendo. agora. É isso, Schumacher. Agora eu tô Liga aí, gente, faz parte da sua vida, o quê, Interessa. né? Eu vou fazer de novo. Tô aqui falando de esperança, entendeu? De 13º. Todo mundo murcho desse jeito, gente. Não, vamos animar. Pelo amor Quem de trabalhou no plantão fui eu, sabe? Mas é. Domingo, eu tô, ó. A gente tá firme aqui animado. Vou Mesmo fazer porque de o novo. 13º tá pra cair, então Aí. tem Pois que é, falar. que beleza. hoje, É. pra quem tá acompanhando ao vivo, hoje é dia 13 de novembro, 13º, primeira parcela daqui a pouco. Esse gritinho murcho Já desse, falei. vamos tentar de novo. Ó, esse podcast tem a sua participação, porque se faz parte da sua vida, Interessa! Agora Aê, sim, gente. Agora a gente começa. Agora bem. começou o programa, né? Mas antes da gente hablar, olha só, a gente foi à rua para saber como que as pessoas estão planejando nesse final do ano com o 13º salário. Aqueles que seguem aí apertados com dívidas, talvez eu não sei. Será que esse 13º salário não vai trazer aí nenhum alívio financeiro? Vamos ouvir? Você já sabe o que vai fazer com o seu 13º? Com o meu 13º ainda não. Ainda não decidiu. Pensando em gastar ele ainda. Pagar as contas, né? Quitar as dívidas. Você recebe 13º. Eu sei, Você já sabe o que você vai fazer com ele? se eu sei, é tão pouco, não tá fazendo nada não. É. Mas tem planos? Vai pagar alguma conta atrasada? Vai guardar? Tem plano não. Pô, ainda não. No momento não. Ah, pensa agora só pagar a dívida mesmo, né? E não vai faltar ainda, que não dá pra nada. Não vai dar pra guardar? Dá não. Meu 13º, ele será para a gente programar a viagem do final de ano. Por enquanto, eu pretendo colocar numa reserva. Os especialistas financeiros falam que a melhor opção é realmente guardar e usar, né, como um recurso de emergência. E é isso que você pretende fazer? Com certeza, pagar todas as dívidas, quitar a parcela da fatura. Não dá pra guardar não, a gente acaba comendo ele. Os especialistas orientam, né? Fazer essa poupança, pegar esse montante aí e guardar, mas no seu caso não vai ter jeito não. Não tem jeito não, tem que pagar, já chega que você tem tudo pra pagar os outros já. Já tá todo comprometido. Prometido. Não, na idade que eu tenho, eu quero viver o hoje. Eu já trabalhei muito na minha vida, né, para mim poder conquistar todos os meus sonhos. E comigo não tem essa de guardar dinheiro não, a gente tem que viver o hoje. Aí vai ser uma boa opção também, nesse momento, para guardar e vamos ver, né? Administrar bem. Por que você acha que o brasileiro, de um modo geral, tem dificuldade para lidar com o dinheiro, organizar a finança? Porque recebe muito pouco, né? O dinheiro é muito pouco, né? O dinheiro não dá pra investir em nada não, é só pra comer mesmo. Sobreviver? Sobreviver só, não dá mais nada não. Eu acho que é muito por causa do salário, que é mínimo, né? O mínimo, tipo assim, que não dá pra, tipo assim, quitar todas as dívidas automaticamente.
às vezes o salário, né, muito pouco, né, sei. Acho que aí acaba desorganizando. Desorganizando. E você acha que brasileiro tem uma boa relação com o dinheiro? A gente sabe se organizar financeiramente? Você acha que hoje a gente é bem atrapalhado? Eu acho que é atrapalhado demais, porque você pega ali um salário, ele já vai se devendo todo, não tem jeito nem de... Você pega para pagar as contas já, não tem, né? Eu acho que não é só a questão da dificuldade. Aliás, o momento está difícil para todos. Eu até acredito que as escolas deveriam ensinar, ter educação financeira, né, para que as pessoas possam fazer um planejamento. Com certeza, quando você tem reserva, né, quando você planeja a sua vida, você passa menos dificuldade. Mas o brasileiro, ele gosta de cartão de crédito, ele gosta de carnê, comprar para pagar depois. Ele não é muito de planejar, não. Schumacher, diz que rir de tudo é desespero, né? Exatamente, né? Essa autovalidação talvez de algo que é desesperador, né? O pessoal tá num desespero. O que você vai fazer com o seu 13º? Muita gente rindo nas ruas, não tem né? disso, não. E de uma coisa séria, hein? Isso vai continuar depois que o dinheiro entrar. Exatamente. Quero Vamos saber. falar muito sobre isso. Vamos. Mas antes eu quero saber o que a Renatinha vai fazer com o 13º. Conta pra gente. Olha só. Olha, bem... Você vai se mimar? Não, calma. Eu queria só, antes de revelar o destino do meu 13º, ó. Mas eu queria só pontuar uma coisa que eles trouxeram nesse Povo Fala, que eu achei muito interessante. A Raquel fez essa pergunta da relação dos brasileiros com o dinheiro, e eu acho que isso é algo que precisa ser dito e falado cada vez mais, porque eu vejo que as pessoas não gostam de falar de dinheiro, né? Elas evitam, elas não contam quanto ganha, isso é uma coisa escondida. Às vezes marido e mulher não conversam dentro da casa, ali na família, sobre dinheiro, tudo é muito escondido com os filhos, quando tem, guarda, não conta, sabe? Existe uma relação estranha de muitos brasileiros, não posso generalizar aqui, né? Mas de muitos brasileiros com dinheiro, e eu acho que isso precisa ser um pouco desmitificado mesmo, e o enriquecimento, o caminho para a jornada do sucesso financeiro, vamos dizer assim, eu acho que a gente precisa perder o medo, né? Porque às vezes a gente tem medo de ter dinheiro, né? Não que eu tenha, aliás, eu desejo, mas assim... Eu acho que, sabe, Schumacher, a gente precisa mais desse processo de ter esse entendimento mais claro. E eu, na minha humilde opinião, acredito que a gente precisava falar mais sobre dinheiro desde né, do entendimento da criança ali, nas escolas e nas famílias. Eu venho antes, sabe, Polly? Eu vou para a família primeiro, porque eu acho que essa é uma conversa... que não existe em muitas casas. Eu não tive educação financeira, né? Eu venho de uma família que não trabalhou isso. Meu pai e minha mãe não trabalharam essa educação financeira conosco. Eu fui aprender isso na juventude, assim, como eu tinha que me virar, como eu tinha que fazer, né? Então, assim, não foi algo que foi trabalhado ou conversado na minha família. E acho que tentei fazer diferente com meu filho, né? Não sei se funcionou ou não, eu sei que ele é mais ligado em guardar do que eu era na idade dele, o que eu já acho um avanço, mesmo que eu não tenha sido lá muito bem sucedida nesse projeto de fazer bem a educação financeira. Eu acho que eu não fiz bem porque eu também não sabia muito como fazer e fui fazendo de uma forma muito intuitiva. Então acho que isso, assim, de cara é fundamental para que a gente possa melhorar a nossa relação com o dinheiro, aprender a guardar, entender a importância. E quando eu falo aprender a guardar, gente, quem sou eu para falar isso, que guarda tão pouco? Mas eu acho super importante a gente ter equilíbrio. A Polly trouxe essa palavra aqui no comecinho do programa, porque eu acho que a gente tem que viver. A nossa entrevistada trouxe o meu hoje, eu quero viver, né? Eu quero viver hoje. Eu sou dessas pessoas que quer viver o hoje, mas também eu não perco o olho ali atrás, né? Nem aqui, nem ali, eu tô olhando para todo lado ali, porque eu também não quero passar aperto, porque já passei muito na vida. Nossa. Então, eu não quero passar, porque eu acho que a gente tem que ter uma segurança mínima, né? Quem pode, quem consegue, precisa ter uma segurança mínima. Então, eu não sou uma pessoa gastadeira, consumista em excesso, eu não entendo positivamente
consumo, mas também não sou uma pessoa pão dura, que guarda tudo, que ganha. Então, assim, eu consigo guardar um pouquinho, não é o suficiente, mas é algo que me dá alguma margem de segurança. Então, parte do meu 13º, Lorena K. Martins, sem dúvida nenhuma, vai ser guardado. Porque eu também sou uma pessoa que gosta de viajar. Eu adoro viajar. E para viajar, a gente tem que ter uma reserva, né? Para pelo menos fazer uma viagem por ano, a gente tem que ter uma pequena reserva, que não vai ser, né? Que eu venho guardando pouquinho em pouquinho e tudo mais. E uma coisa que eu adotei, que me ajudou muito, mas já na vida adulta, assim, né? Já mais velha, é entender que essa época do ano não é para eu sair gastando. Eu gastava muito do meu 13º com presente de Natal para as pessoas. Então eu dava presente para meus irmãos, para minha cunhada, para minha mãe, para os meus sobrinhos, para o meu filho, mais de um, blá blá blá. Eu saía dando presente para quem eu podia, mesmo que fosse pequenos mimos, eu era aquela pessoa do presente. Já era. Melhorou muito. Porque você vai dando um presentinho aqui, um mimozinho ali, no final da você vê, já foi uma grande parte do seu 13º. Dinheiro, assim, quando a gente vai comprando, a gente vai ver, ele acabou. Então, assim, você tem que ter uma atenção. Eu, então, não dou mais presente. Natal lá em casa é combinado, a gente não dá presente. Ganha um afilhado, ganha o filho, mesmo assim, ele tá mais velho, então ele quer dinheiro, ele não quer presente. Então, assim, é isso. O que eu ganhei nesses últimos anos com a maturidade, mas eu precisei avançar na minha maturidade para ter esse entendimento, foi entender que o presente não é o mais importante, que eu posso dar nesse Natal afeto para as pessoas, companhia, carinho, e isso é uma forma de eu economizar ali para um outro momento, seja ele qual for. Nossa, que prudente, né? E você, Polly? Não, eu achei interessante quando você falou da importância da família te orientar, dessa educação financeira. E isso aplica muito na minha vida, porque eu aprendi muito com a minha mãe sobre a importância de você nunca gastar tudo que você ganha. Mais do que você ganha, então, é impensável. E ela sempre me ensinou, olha, você vai guardar pelo menos tantos % do seu salário. Isso desde pequena, eu vi ela fazendo isso. E hoje eu consigo reproduzir sem dificuldade. Assim, pra mim é muito claro de que me dá até consciência pesada quando eu gasto mais do que eu posso ou do que eu deveria. E quando eu falo assim, é quando eu não deixo de guardar num mês, porque é realmente importante. E a minha mãe sempre falava, você precisa ver o seu dinheiro. Porque se você vai comprando os presentinhos, a roupa, você acaba não vendo para onde foi o seu dinheiro e deixando de desfrutar em algo mais prazeroso, uma viagem, ou comprar um carro, uma casa. Então a minha mãe sempre me ensinou muito isso de que você precisa ver para onde está indo o seu dinheiro, você precisa ter esse controle e guardar sempre algo por mês, assim, não vai deixar de aproveitar. Eu tenho muito essa questão do equilíbrio na minha vida, assim, não só na questão do dinheiro, mas assim, numa dieta, no exercício físico, você poder sempre balancear aquilo que é melhor para você. E em relação ao 13º, ele é geralmente dividido em 2 parcelas. Eu gosto de fazer uma parcela, eu vou me mimar. E a outra parcela eu vou guardar, porque aí eu consigo ver. Vai vivenciar uma parcela, né? É isso, né? Porque a gente também trabalha o ano inteiro. Exato. Merece esse mimo no final do ano, eu acho. Mesmo porque o dinheiro é pra quê, gente? Gastar. Só que pra gastar de qual jeito? Do jeito certo. E aí nós vamos falar bastante sobre essa estratégia de como gastar. Viajar, como se mimar. Mas montando essa estratégia, igual foi comentado, tem que viver o hoje. Cuidado, gente, absurdo em relação a essa questão, porque é uma certeza que aquela entrevistada tem, que isso gera escassez em algum momento. Porque imagina uma casa sem caixa d'água. É mais ou menos uma pessoa que não tem reserva. Daqui a pouquinho tem o IPVA, daqui a pouquinho tem o IPTU, material escolar, e aí, se não tem nada de reserva, o que vai acontecer? Vai se endividar de novo, esperando 13º no próximo ano para resolver um problema. Então, vamos montar estratégias aqui para que a gente possa entender. É para gastar sim, mas gastar de uma forma correta. Mas eu acho que a palavra-chave, queria já abrir aí nosso debate, é com isso sobre o equilíbrio, né? Que a Polly tanto falou. Porque, de fato, eu acho que ter uma vida financeira saudável, organizada, é muito bom para a vida de todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que a vida também não é só pagar boleto. Porque trabalhar para pagar a dívida também não é fácil, não. E várias vezes eu já me parei para perguntar, será que a gente só está vivendo ou se a gente está vivendo só para pagar boleto, assim? E, infelizmente, grande parcela dos brasileiros... É só para pagar boleto. Trabalha para pagar boleto. Mas você sabe por que, gente, que isso acontece? Pois é. Porque as pessoas não têm sonhos claros definidos. As
pessoas vivem só hoje e não pensam na viagem do próximo ano, não pensam o carro, quanto que vai trocar, uma reforma. Então ela tem que entender que ela tem que guardar algo para realizar algo muito melhor. Igual, por exemplo, olha o cenário que a gente vivencia. As pessoas se aposentam e quem que está aposentado na família de cada um de vocês, de cada um dos ouvintes aqui de hoje, não vem ninguém bem de vida aposentado pelo INSS. Por quê? Porque não guardaram pensando lá na frente. Porque se ela não tem clareza onde que ela vai chegar, o que ela faz? Ela vive só hoje para pagar conta, igual ela falou. E ela vai pagando conta, e chega um ponto de dizer o seguinte, está todo mundo ganhando pouco. Isso não é verdade. Isso é uma verdade para aquela pessoa. Mas ela está analisando o meio dela, ela está analisando as pessoas. Aproveitar para te fazer uma pergunta. A gente tem diferenças de salários, né? Inclusive o Brasil é um país de muito desnível social e econômico, né? As pessoas que ganham pouco, vamos lá, dá para economizar ganhando pouco? Essa é uma pergunta que muita gente faz, né? Assim, né? Sei lá, uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela consegue investir? Né? Vamos partir do pressuposto lá de baixo, vamos começar da base, né? Quem está ganhando pouco também consegue investir? Então vamos lá, foi excelente pergunta e a gente tem que trazer relação à nossa família. Olha para você, nossa família, tem gente que ganha pouco e consegue investir? Cri. O Interessa Podcast chegou ao fim, você pode acompanhar. Tem alguém? Então reflita, você ouvinte, tem alguém na sua família que ganha pouco e que consegue investir, que guarda algo? Tipo assim, na minha família conheço várias pessoas que ganham pouco e que guardam. Mas o porquê? E deixam de viver? Talvez para uma determinada pessoa fala, não, ela deixa de viver. Para outra, fala, não, ela vive bem, vive com... Lógico que o dinheiro em si, não dá para me dizer, para uma família que tem 3 filhos, ganha um salário mínimo, vai conseguir guardar dinheiro para, talvez, comprar uma casa. É inviável, porque a renda é pequena. Mas entender que se você, com o que você ganha, você não consegue fazer uma boa gestão, você não está preparado nem para ganhar mais. Esse que é o grande problema. As pessoas estão dando desculpa na quantidade, igual foi falado por várias das pessoas entrevistadas, ganham pouco. Ok, coloca mais recurso na mão de quem não sabe usar. É mais problema. E digo mais, tem grande parte dos brasileiros que estão procurando ganhar mais, mas não sabem cuidar, e ganhar mais vai gerar mais dívidas. 13º maior vai ser mais problema, porque a pessoa ela vai tomar decisões, o que vão aumentar o problema ainda maior. Então a gente tem que entender que essa questão de gestão ela é fundamental. E eu criei até um método no meu processo de desenvolvimento que eu falo que a pessoa tem que gerenciar, investir e gerar renda ao mesmo tempo. Mas a gente tem que entender que o dinheiro por si só não resolve o problema de ninguém. As pessoas estão buscando ganhar mais sem saber cuidar do que ganha. Agora, se entregar, por exemplo, a uma pessoa uma coisa que ela não sabe usar, ela vai ter mais problema com isso. E tem que ficar claro para as pessoas isso. Busque sim ganhar mais dinheiro, que é o mais importante. Busque gerar. Eu nem gosto da palavra ganhar, porque ninguém ganha. Você está aqui trabalhando, você está gerando dinheiro. Você teve que se desenvolver, você teve que estudar para fazer tudo isso. É uma geração. Nada de, né? Não foi. Não de apareceu assim, não. Quem que ganha dinheiro? Muitas vezes um mendigo e filho. Isso tudo conquista. É verdade, esse bilhete. Então, trazer essa visão. E trazer essa ideia de que, como que eu vou gerenciar o meu dinheiro da melhor forma? E, gente, só entendo sim que seja melhor do que você. Pode ter alguém que está nos ouvindo aqui agora falando assim, não, mas meu dinheiro para mim está sendo um problema, eu estou cheio de dívida. Melhore! Passe esse final de ano um pouco melhor do que você passou no ano passado. Quem está cheio de dívida tem que destinar o dinheiro para pagar essas dívidas? Depende. E a gente tem que trazer muita clareza para isso e tem que incomodar. Gente, a questão de pagar dívidas, lógico que pode ser algo que seja importante, um foco, né? Mas você não tem que fazer tudo só para pagar dívidas, não. Mesmo uma pessoa endividada, por exemplo, para vocês que estão aqui, tem que ter lazer? Tem. Ela está endividada, mas tem que ter lazer, senão daqui a pouquinho o casamento acaba, talvez daqui a pouquinho tem outros problemas. A gente sabe de muitas histórias, né? De muitos casamentos desfeitos por problemas financeiros, brigas de irmãos, né? Isso a gente sempre escuta, né? Não, tô rindo de desespero aqui, porque é o desespero, tá fazendo a né? Lorena ficar mais pensativa. Não, porque eu... Nossa senhora, gente. Vou abrir aqui minha casa, minha vida. É porque os meus pais, eles... a vida deles pessoal, assim, né? De relacionamento, desandou completamente por conta de dinheiro, assim, de falta de honestidade, assim, sabe? Mas não são os únicos, né? Muitas famílias. Foi acabando, porque meu pai se endividou demais quando era criança.
fez empréstimos de formas completamente erradas. Quando era jovem, né? Quando era jovenzíssima, criança, no outro dia. Fez assim, empréstimo no interior, tinha agiota, né? Essas coisas que é super. Era muito comum. Era muito comum, assim, a gente perdeu. Ainda é, né? No interior? Aí na época, e aí a gente perdeu a nossa casa por conta disso, sabe? E aí isso foi um movimento que meu pai foi reproduzindo ao longo da nossa vida, assim. E foi desesperador, assim. E eu até pergunto, assim, a gente estava comentando como que essa base da educação financeira, né, é importante. Acho que na escola, eu acho que isso já passou de uma pauta urgente de se colocar educação financeira na escola para a gente aprender a administrar. Não tem, praticamente. Né? Mas não é efetivo, né? Não é efetivo. E também de família, assim. Porque se eu fosse também seguir o exemplo da minha casa, eu tava... Coitado de mim. Mas assim, eu gosto de me mimar, mas eu também tenho esse pé no chão, porque eu venho de exemplos de relacionamento, de confiança e de dinheiro que foram péssimos, né? E como que isso molda também a nossa perspectiva financeira também? Então, tá, eu entrei 2 assuntos antes também para falar sobre essa questão de perspectiva, quando você falou sobre escola. Legal, inclusive fala, governantes, vamos implementar isso na escola num padrão até diferente do que é a escola tradicional, tá? Porque do jeito que é, muitas vezes também não vai trazer resultado muito interessante, não. Tem que pensar em sonho, pensar na questão lúdica também, algo que seja prazeroso, tá? Para não gerar trauma, porque muitas vezes dentro de casa tem trauma sobre dinheiro. Então, uma criança ela vai ter talvez mais problemas. Segunda coisa que a gente tem que ter clareza disso. Gente, a gente está na hora da gente dizer o seguinte: vamos assumir a responsabilidade disso? Porque por mais que se fale que tem que ter na escola, a gente depende de terceiros para colocar isso pra gente. Dentro da sua casa, não espere da escola. Então, você que está me vendo aqui, faça você a leitura de um livro sobre finanças. Faça você um curso, siga você um mentor financeiro, porque você ficar esperando passar isso em um programa como esse aqui, vai ser em alguns momentos. É uma bela oportunidade. Mas você acha que apenas essa oportunidade vai sustentar a importância do assunto? Então, trazer para si mesmo essa responsabilidade, comprar um livro e ler, buscar falar dentro de casa sobre isso e trazer uma outra conexão de que, por exemplo, quando você fala de casamento, gente, o segundo maior motivo de término de casamento no nosso país é dinheiro. No mundo é o primeiro. Então a gente, às vezes, não tem a perceptível tanto que isso gera de problema. E os governantes estão começando a entender que isso é muito sério. Mas só que é um trabalho de formiguinha. A transformação ela acontece quando a pessoa busca o acesso. Sim. Então a perspectiva é de evolução. Eu falo com toda sinceridade, tem 7 anos que eu sou mentor financeiro, trabalhei 17 anos no mercado financeiro. Falo que cada vez mais pessoas se desenvolvem comigo. Então, cada vez mais pessoas estão buscando o acesso. Todas as semanas eu faço um treinamento gratuito no meu centro de treinamento em Betim. E não cabe gente mais. Hoje não tem vaga. Na semana que vem eu tenho feriado. Então, quem tiver interesse, me procure. Por quê? Porque buscar o acesso, isso é importante. Só que as pessoas estão o quê? Cada vez mais interessadas. Então, a perspectiva ela é de crescimento. Eu vejo cada vez menos casais se separando por causa de dinheiro. Eu vejo cada vez mais pessoas atingindo a liberdade financeira e não dependendo apenas da esmola do INSS. Então, as perspectivas são muito positivas, sim. As pessoas estão entendendo que finanças é um assunto muito sério. Finanças é igual saúde. Nós temos que cuidar dela. Não dá para pedir para ninguém. Só complementando aqui, entre os motivos mais comuns de divórcios de casais estão a desigualdade de renda, dívidas acumuladas e dificuldade em estabelecer metas financeiras compartilhadas. É isso, um quer uma coisa, o outro quer outra, né? Não, eu tenho uma dúvida em relação assim, à organização do dinheiro, não só quando entra um extra ali, que é o 13º, mas, por exemplo, você acha que é importante as famílias, ou individualmente mesmo, você anotar todos os seus gastos aquele método tradicional mesmo, de anotar isso vai para a conta de luz, aluguel, a conta do supermercado, isso vai para lazer e isso aqui eu vou guardar. É importante fazer isso. E você faz isso, Polly? Não, mas eu sei. Eu sei de cabeça. Então, depende. Mais ou menos. A gente não pode generalizar. Se eu for dizer o seguinte, é importante fazer isso? Pouco importante. Porque isso é consequência do processo, isso não é o início. Se eu começo a falar isso, um monte de gente fala, dá trabalho demais. Não, você anotar tudo que não dá para fazer isso. Isso varia muito com a personalidade de cada pessoa, né? Tem gente que tem o mais racional, o mais emocional, então tem todas essas questões. Mas não é o mais importante, longe de ser. Isso é consequência do processo. Se o brasileiro começar a se pagar para planejar, por exemplo, um sonho, mais ou menos ele já está fazendo isso, ele já está tirando antes de gastar para realizar algo. Sim. Tipo assim, não é querendo vangloriar, mas eu tenho vários casos na minha vida de sucesso absurdo, de poder talvez investir no estudo da minha filha, investir no estudo da minha esposa, comprar carro, comprar minha casa, sempre o quê? Planejando. São sempre pensando antes e projetando para o futuro. Mas por que isso aconteceu comigo?
Porque eu tive uma base familiar importante sobre isso. Meu pai me ensinou muita coisa boa e muita coisa errada também. Peguei meu pai e minha mãe lá dentro de casa que tiveram bons padrões em relação a esses bons resultados, fui modelando. Mas longe de falar, vou anotar tudo. Não, eu sempre fiz algo com meu pai. Todos os meus 13º, até 2017, que eu trabalhei no mercado financeiro, eu pegava o dinheiro integralmente e investia, já doava a parte dele e depois eu ia gastar de forma totalmente planejada. Porque dinheiro é para guardar para gastar. Guardar para gastar. O problema é que as pessoas primeiro gastam e depois falam, se sobrar eu guardo. Vai acontecer o quê? Não vai sobrar nada e vai chegar o imprevisto. A caixa d'água vai estar vazia, aí vem as dívidas de novo, aí vira aquela bola de neve e vive a situação que ela comentou, que é o quê? Viver para pagar a conta. Que aí fica num cenário em que vai ficar a vida inteira correndo atrás de dinheiro. E quanto mais dinheiro ganha, mais o que vai acontecer? Mais dívida, mais problema, e consequentemente mais o quê? Mais insucesso, mais infelicidade. E nós não viemos para fazer isso, nós viemos para prosperar. Esse é o objetivo. Tô achando que eu vou ter que inverter, então. Que primeiro, são 2 parcelas do 13º. A primeira eu gasto, a segunda eu guardo. Então eu vou inverter, né? Primeiro a gente guarda, depois gasta. Eu diria outra coisa, guarda as duas, e guardar para gastar. Eu tô falando o seguinte, recebi e guardei. E guardei, eu me planejo até para pagar uma dívida, para fazer tudo. O problema é que as pessoas têm que entender que elas têm que se pagar primeiro. Isso é regra, gente, isso é princípio, isso é bíblico, isso é assim, se pague primeiro. Pega o dinheiro e fala assim, esse dinheiro é para que eu possa o quê? Fazer uma viagem. Dinheiro é para que eu possa o quê? Pagar algo específico. Então, chega um momento que você começa a pagar as contas, não vai sobrar. Uma coisa que eu acho interessante de falar aqui, você já falou um pouco, eu posso ser um outro exemplo, mas é possível mudar. É possível mudar. Às vezes a pessoa fala, eu não dou certo com dinheiro, eu sou uma negação, eu não sei guardar dinheiro, eu não consigo, eu faço muita confusão. Eu já ouvi isso muitas vezes. Inclusive, já pensei que eu era assim um dia. E aí, teve um dia, quando eu era mais jovem, eu já entrei no cheque especial. E, gente, eu passei muito aperto, assim. E o que eu fiz? Eu achava que eu nunca fosse sair dessa situação, né? E aí quando você começa a entender, e mais do que isso, a se conhecer, aí você vai entendendo como é que é o seu esquema, como que funciona para você, né? E aí você vai mudando. Então, assim, é possível mudar, é possível reverter em qualquer tempo, né, Schumacher? Não existe uma idade certa. Eu acho que, assim, quando a gente se compreende, ou compreende ali o pulo do gato, né? Eu acho que a gente consegue redefinir essa questão da vida financeira, com muito ou com pouco. Sim. E não só é possível, como é necessário mudar. Nós estamos em constante mudança, gente. Os processos mudam. Antigamente não se falava de conta em banco digital. Hoje, quem não tem conta em banco digital está perdendo muito dinheiro. E a vida fica mais tranquila, né? Sim, mas a gente tem que acompanhar também os seus investimentos. Sim, mas é uma coisa muito simples. Eu costumo dizer com as pessoas que, gente, cuidar do dinheiro do jeito certo é simples demais. Só que está longe de ser fácil. Porque demanda a atitude, demanda a importância para o assunto, demanda dar tempo para o assunto. Só que tem algo que a gente tem que entender, eu costumo dizer muito com questão de raízes. A gente constrói muitas raízes durante a vida. As raízes que você tem são uma, você tem são outra, você tem são outras, que vocês aprenderam com a vivência de vocês. É possível mudar? E muitas vezes é fundamental mudar, porque se não mudar, o casamento acaba. Se não mudar, as dívidas vêm, as repetições de padrão acontecem. Então, como é que eu mudo? Eu mudo quando existe uma permissão de algo que vai incomodar. Estou incomodado com o tamanho da minha barriga. Como é que eu mudo? Me incomodando, indo para academia, indo com vontade ou sem vontade, porque eu tenho um quê? Um objetivo claro, definido. Por isso que eu digo, se você não sonha, você não guarda nada. Se você não tem clareza no que você vai ter lá na frente, você gasta tudo hoje e vai dar sempre a desculpa que não está sobrando nada. Então a mudança ela é necessária sempre, igual o seu telefone, tem que ser atualizado sempre. A sua vida financeira tem que ser atualizada e se não for, com certeza vai ter problemas. E parar de terceirizar o problema também, né? Que a gente costuma falar, eu não consigo porque eu tenho muita dívida, eu ganho pouco, tá? A culpa é do seu trabalho, do seu chefe que não aumentou seu salário. Não. Muito pelo contrário, se o chefe aumentar o salário, vai ter mais dívidas. É isso mesmo. É isso que eu digo assim, mas é o problema que as pessoas, é onde as pessoas acreditam normalmente, né, pode? Tem que tirar esse crédito errado, porque não é. Agradeça o seu... Você que está vindo aqui hoje, não teve seu salário aumentado, você não sabe cuidar do dinheiro, aprende a cuidar, agradece a ele, depois você chega e fala assim, aumenta o meu salário. Pensa nisso, hein? Ai, gente, eu queria que aumentasse meu salário para eu fazer o teste. Olha só a crença, a raiz profunda. Então pensa assim, ajuste primeiro a gestão para você ter... Mentira, isso aqui é tudo falso, não gasto com nada. Vamos falar de
Vamos falar do início, assim, do básico. Agora vai cair a primeira parcela do 13º salário. Como conciliar, pagar as dívidas e começar o ano sem endividar? Existe uma fórmula, não vou falar fórmula, mas talvez um direcionamento comum para todo mundo que vai ter a primeira parcela do 13º daqui a pouquinho? Então, 80% dos brasileiros, infelizmente, estão endividados. Então, quem sou eu para falar que não paga a dívida? Muito pelo contrário. Dívida foi feita para ser paga. Sim. E você paga, a gente tem que montar a estratégia. Só que a gente tem que entender o seguinte. Tá, essa dívida, ela é uma dívida que tem qual taxa de juros? Quanto que rende um investimento? Não é para você deixar de pagar uma dívida para investir. Muito pelo contrário, não estou falando isso aqui agora. Mas eu estou dizendo para muitas pessoas assim, não adianta simplesmente pagar as dívidas. Isso não vai resolver problema. A dívida vai chegar de novo. Então, entender que a sua caixa d'água ela tem que ter reserva também. Então, junto com pagar as dívidas, se for o caso, invista parte do dinheiro. Se pague, se dê o mimo de virar e falar assim, olha, estou endividado, mas uma parte desse valor eu vou ter um mimo sim. Porque nós temos que ter aquela clareza que o dinheiro vai prosperar na minha vida para eu poder falar assim, poxa, se eu souber fazer uma gestão melhor, eu vou ter mais mimos ainda durante a minha vida. Então, quando a gente fala assim, recebi o salário, sim, olha a possibilidade de estar pagando algo, lógico que a gente tem que fazer isso, mas entenda o seguinte, é justo com você, todos os anos, ficar pagando dívida? É justo com você repetir esse padrão? É justo com você não mudar esse padrão e falar assim, poxa, deixa eu tirar essa responsabilidade do tanto que eu ganho e trazer essa responsabilidade por como que eu gerencio o que eu ganho, entender? Para que eu possa gerar mais renda também, porque a gente pode gerar renda de diversas formas, inclusive com o quê? Com os próprios investimentos. Inclusive com o quê? Com uma especialização que você vai fazer nos seus estudos, com uma forma de você gerar mais renda para você aumentar o seu salário. Isso também é investimento. Com toda certeza. E é algo que você está pensando o seguinte, estou estudando agora para que eu tenho uma nova aptidão, eu tenho um novo salário, uma nova gestão. Então a gente tem que pensar no hoje. O problema é que o brasileiro ele pensa muito num sonho, que eu costumo dizer, o sonho macho. O que é o sonho macho? Alguém tem ideia? Não. É o que só gera despesa. Se você vai fazer uma viagem, você ganha dinheiro ou você perde dinheiro? Entra dinheiro no seu conta, gasta. Você troca de carro, você ganha ou perde? Perde também. Normalmente, se você compra uma casa, pensando no longo prazo, você ganha ou perde? Perde, porque ela desvaloriza. Ela tem a valorização, mas em relação ao investimento pequeno, tem manutenção, tem um monte de coisa, mas é um sonho. Eu acho que todo brasileiro deveria ter imóvel, mas muitas vezes do jeito errado. Mas o brasileiro, ele pensa em quê? Recebi um dinheiro? Sonho macho. Só gastar, só gastar, só gastar, só gastar. E aí? A conta vai chegar. E por que eu não estou fazendo algo para gerar também, como um investimento no estudo? Como uma doação para que eu possa entender, poxa, quanto mais eu ganho, mais eu dou. Para que eu possa prosperar cada vez mais no processo, que eu possa fazer algo, que eu possa investir no meu negócio, posso investir em algo para que eu possa aumentar a quantidade de renda. Então, trabalhar com essa visão de que pegar o 13º agora, busque sonhos machos e fêmeas. Porque o fêmea prospera, o fêmea multiplica. E aí está a grande diferença. A mentalidade da pessoa próspera, ela faz com que o dinheiro gere mais renda para ela. Não fica só gastando e comprando sonhos machos o tempo todo. É sempre importante quando cai o salário, de forma geral, algum dinheiro que você ganhe. Você falou muito sobre planejamento. É importante a gente criar, até agora com o 13º, sempre guardar um pouco para poder ter uma verba para poder destinada a emergências que surgir. Igual você falou, aconteceu alguma coisa inesperada, né? Assim. É importante ter um dinheiro guardado para essas emergências, coisas inusitadas que pode aparecer. É fundamental, gente. É igual uma caixa d'água em casa. Né? Esse ano eu bati o carro, não estava esperando. E a franquia é quanto? Você tá entendendo? Muitos zeros depois. Antigamente era né? Hoje em dia foi. E eu não tinha, era um gasto que eu não esperava. E pude pagar porque eu tinha minha reserva. Eu afirmo isso com meus alunos, quem não tem reserva se endivida. Não tem jeito. Imprevistos acontecem. Não tem como você... Mais ou menos, quem não tem caixa d'água em casa vai faltar água. E aí, sair daquele processo de falar, poxa, sempre eu não tenho, sempre eu vou ter dívida. Porque os imprevistos vão vir. Então, é fundamental. Eu não digo que é importante. Ele é fundamental você guardar parte do que você ganha. É fundamental. E, gente, que comece com R$1. Igual você comentou muito bem. Dê o primeiro passo. O problema é que as pessoas estão fazendo. O dia que eu tiver muito dinheiro, eu começo. Aí que tá o problema. Pra gente começar a multiplicar, a gente tem que começar com pouco mesmo, muitas vezes. Todo milionário começou com quanto? R$1. Eu conheço uma pessoa, uma empregada doméstica, né? Hoje ela não tá
não é mais empregada doméstica, mas ela era empregada doméstica e ela guardava. Às vezes ela guardava R$10, mas todo mês ela guardava um dinheirinho. E eu achava aquilo tão interessante, né? Observava aquilo, falava assim, nossa, mas tão pouco. E ela estava ali guardando. Hoje ela tem carro, esse exemplo que eu falei do salário mínimo, ganhou o salário mínimo a vida inteira. Hoje ela tem carro, ela tem uma casa no interior, né? E hoje ela está se aposentando, vive com uma aposentadoria normal, ela não pôde pagar um plano privado, mas ela tem a casa dela, ela tem o carrinho dela, que ela troca, às vezes vai trocando, faz uma outra, né, prestação ali, já trocou, que eu sei, ela já trocou 2 vezes, e tá aí levando a vida, ainda segue trabalhando em outro setor, né, mas eu acho muito interessante, porque eu falava assim, gente, na época eu ficava observando, porque eu conversava muito com ela, e ela falava assim, e eu falava, gente, ela consegue guardar, ela consegue comprar um carro. Eu achava que, com tão pouco, mas eu achava aquilo tão valoroso, assim, esse esforço, porque é um esforço. Claro que ela deixou de fazer muitas coisas, mas era uma pessoa muito feliz, sempre foi e é uma pessoa muito feliz. Então, assim, eu acho que tem muito a ver como você encara a vida também, né? Sim. E se for pra pensar mesmo ao pé da letra, quem tem que se preocupar com isso e guardar dinheiro mesmo é o pobre, né? Porque a pessoa que já é milionária, ela vive do rendimento, o herdeiro vai viver do rendimento do pai. Então, assim, quem precisa se preocupar em ter uma emergência, em ter uma caixinha de emergência ali pra recorrer se surgir alguma emergência, é a pessoa que ganha pouco mesmo, não tem jeito. E essas pessoas são as mais endividadas, normalmente. Sim. Será? No, Nós de estamos aqui maneira pra geral, igual eu entendi, ela falando assim, quem tem que guardar é a pessoa que ganha pouco. Será? Depende. Depende de muitos casos. nós Sabe por estamos quê? aqui, né? Porque aquele que ganha... Teco nosso aqui, tá? Eu digo que todos têm que guardar. Todos, por independência de quanto você ganha, porque senão a gente começa... Eu entendi o que ela comentou, falei assim, poxa, o que ganha pouco, ele é mais impactado com o aumento do custo de vida. Sim. E exatamente. E o que ganha muito, ele se preocupa menos com isso. Com isso. Eu acho que nesse sentido que a Polly falou, Sim. né? Mas é aquilo que também tem. Na hora que chega o IPVA do que ganha muito, é um valor muito maior. Então os dois têm. Então tira até esse... A minha ideia, todo mundo tem que guardar. E todo eu queria mundo te fazer tem uma outra pergunta, né? Todo mundo tem que guardar. Como guardar, Schumacher? Em que investir? Perfeito. E quanto também? Tem tipo X% do salário você guarda? Legal. Tem uma regrinha, e a gente tem que tomar muito cuidado com essas regrinhas, porque talvez não caiba para você agora e você fala, não consigo. Então comece com qualquer valor. Dê o primeiro passo, gente. É entender que os investimentos hoje podem ser feitos a partir de R$1, gente. E aí colocar em que? Então, quase todo mundo tem conta em banco digital hoje. Eu coloco uma estratégia que é 70-20-10. O que significa essa regrinha 70-20-10? Pega um valor, Rodrigo, eu vou guardar R$100. Eu coloco R$70 naquilo que eu vou tirar a qualquer momento num CDB liquidez diária, que é um dinheiro da emergência, da segurança. Não gosto de falar de emergência, gosto de falar mais de segurança, mas é reserva de segurança, você poder tirar a qualquer momento. 20% para um sonho para ser realizado daqui 6 meses, 1 ano, e 10% pensando na sua aposentadoria para você não depender apenas da esmola do INSS. Criou essa regra 70-20-10, eu afirmo para qualquer pessoa no nosso país, você vai transformar a sua vida financeira. E comece com qualquer valor. Se é R$10, é 721. Então, vamos simplificar o processo. CDB liquidez diária, no seu banco você tem, nos bancos digitais você tem, um CDB que você tem ali um prazo um pouquinho maior, que tem lá CDB 6 meses, no Nubank, no Inter, em várias opções tem, e pega ali num LCI, que você pode fazer a partir de R$1, e coloca lá pensando na sua aposentadoria. Você vai realizar. Você pode fazer isso na prática assim que terminar o programa? Faço e posto nas minhas mídias sociais e ainda coloco para vocês. Na hora, na verdade eu faço isso correndo. Então, eu compro dólar muitas vezes correndo, numa maratona, num processo. E tão simples que é, gente. Isso é algo que basta você seguir o quê? Um passo a passo simples e direto. Eu vou fazer, vou te entregar e vou colocar nas minhas mídias sociais também, @Rodrigo Schumacher Finanças, e vocês vão ver lá. Então tá, daqui ao vivo. Eu e Polly queremos uma bolsa. Elas querem uma bolsa bem cara, do 4º andar lá do shopping. Claro, aproveitar a inauguração. Mas uma dúvida em relação aos investimentos mesmo, porque eu acredito que a maioria dos brasileiros, não sei se eu tô falando uma visão minha, assim, não é uma pesquisa nem nada, tem esse perfil mais tradicional, de não querer perder dinheiro em investimento. Então tem que ter também um certo cuidado ali na hora de investir. Quais são as dicas, assim? Porque agora com o celular, por exemplo,
eu posso investir numa coisa ali sem entender muito, porque a gente não entende muito de bolsa, por exemplo, e acabar perdendo dinheiro. Quais são as dicas? O CDB é mais tradicional, mas tem algum outro fundo ali que talvez tenha uma rentabilidade maior por mês e que é seguro também, assim? E muito legal essa forma de estar trazendo essa dúvida também, porque isso é uma dúvida da maioria das pessoas, né? Qual a melhor opção? A gente respeita o seu perfil. A gente tem que entender que a gente tem que começar, tipo assim, eu tô começando a andar de bicicleta com rodinha. Talvez daqui a pouquinho eu tô tirando a rodinha, empinando minha bicicleta e tô buscando lá uma ação, um fundo imobiliário, um criptoativo, um outro tipo de operação. Então vamos aos poucos. As pessoas estão querendo muitas vezes o quê? O atalho. Ela já está querendo muitas vezes, eu quero que rende muito. Mas o que é render muito? Olha para você ver a pergunta que eu vou fazer para vocês três. Vamos supor que vocês invistam agora do 13º de vocês, para começar, R$1.000. Aí você investiu R$1.000 na reserva de segurança lá, para pagar daqui a pouquinho lá um material escolar, para pagar ali alguma coisa no início do ano já. Um IPVA, um IPTU. Ok, R$1.000. Aí passou um mês, rendeu R$10. O que vocês falaram comigo? R$1.000, depois de um mês rendeu 10. É pouco ou muito? Pouco, né? Ok, olha só. Pouco. E aí eu viro para você e falo o seguinte, isso é 1%, tá? Aí eu viro para você, vamos supor que você recebesse uma herança de R$1 milhão. E aí você pegasse essa herança de R$1 milhão e receba, hein, gente? Ó, receba. Acredita, eu não quero. Vem herança, vem. 1 milhão. Caiu no seu bolso R$1 milhão. E você faz o que eu te sugeri. Investe no Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro que existe no nosso país. Pode fazer a partir de 150 e poucos reais. E você investe os mesmos R$1 milhão. Aí passou um mês. Quanto tempo que eu tenho que deixar no tesouro? Um dia. Você pode tirar o dinheiro no dia seguinte. Tá. Que você fez. Mas olha para você ver, você colocou 1 milhão. E você colocou 1 milhão, que é mais seguro do que a poupança, inclusive, rendeu 10 mil. É pouco ou muito? É bom, né? É bom, mas se você for olhar a comparação, né? Tipo, É a mesma coisa? É a mesma coisa, pouco o mesmo ou muito? valor. Não, mas é pouco ou muito? Pouco, comparado ao que você investiu. 1 milhão rendeu 10 mil, é pouco ou muito? Essa que é a pergunta. Não, você tá rendendo 10 mil. Não quero revelação, quero a resposta. É pouco ou muito? Depende, né? Você que gosta de falar, depende. Tá vendo? Mas vocês falaram com tanta empatia que era pouco os R$10 e mil, agora depende? É isso, é a você mesma não pode coisa. achar que é pouco. Mas sabe por que as pessoas não chegam no muito muitas vezes? Porque não dão valor no pouco. Sabe por que a maioria das pessoas entra na academia e não vão? Porque não dão valor na evolução, no primeiro quilo que tá perdendo é a mesma coisa. Enquanto as pessoas ficarem buscando... Tchau, gente, eu tô indo embora. Gente, eu tô ficando mal. Eu vou interessa já acabou duas vezes. Todo mundo vai investir R$1. Aqui, meu pai o interesse já acabou duas vezes hoje antes do horário. Estou preocupada com isso. Vamos embora. Na academia. Vou fazer hidroginástica, não adiantou nada. Aqui, atenção, nossos ouvintes amados. Nós não entendemos nada de dinheiro aqui, ó. Ninguém nesse interesse entende de dinheiro. Vai entender, ué? Entendi. Ninguém entendia. Entendia. Agora já está. Tá. Então vai doer. Pouco ou muito, né? Agora eu vou andar olhando pra Poli, pra Lorena na redação e vou falar. Vou chegar dando uma aula na redação agora. Pouco ou muito, depende. Pouco ou muito, depende. Por falar em depende, vamos ler aqui as participações dos nossos queridos ouvintes e telespectadores aqui do Interessa. Zé Maria. Usarei o meu 13º para me dar um presente, ir no Mercado Central e comer tudo de bom e gostoso que eu puder, até a minha barriga parecer uma bola de basquete. Parabéns, não com tudo. 5% do seu 13º você pode fazer isso aí. 5%. Gostei. Tá? Então, vai no reitorrismo. Cuidado só para não, explodir aí. Valuana, como uma boa gestora, pagarei minhas dívidas. Aplicarei uma parte para pagar à vista o IPTU em janeiro. Interessante. Tem esses IPTU, IPVA, IPI, tudo que tem que manter em dia aí, né, Schumacher? Sim, isso faz parte. Ainda bem que você paga IPTU, IPVA. Graças a Deus. Agradece, tá? Tem o que você tem que agradecer? Muita gente não, tem que pagar. Graças a Deus que você tem para poder gastar. Isso aí. Eli Medeiros, estou pensando em usar o meu 13º para ir até a Colômbia pegar o meu garrafão de 5 litros de aguardente pessoalmente. Eu não vou falar nada para você não, Eli. Danado. Afonso da Brás falando, ótima tarde, minhas jovens. O meu 13º tem destino certo.
pagar conta. Abraço do secretário-geral Afonso. Ele tá lembrando a gente também que esse fim de semana tem festival de jabuticaba lá em Sabará, viu? Adoro, delícia. Adoro. Um bom lugar para investir, viu, gente? Esse percentual aí do... Depois, se vocês lembrarem, fazer uma parábola referente a jabuticaba. Boa, já vou pegar aqui. Só encerrando, o Joel disse que o 13º era para ser um bônus pelo ano, pelo esforço e trabalho. Dinheiro para curtir o Natal e Ano Novo, mas nós, trabalhadores, temos que jogar o dinheiro no lixo, pagando IPVA e IPTU. Pegando carona aqui no que ele disse, é essa impressão mesmo, mais uma vez, reforçar que o dinheiro que a gente ganha, quando a gente paga a dívida, a gente tem a impressão de que a gente está, entre aspas aqui, tá, gente, desperdiçando dinheiro. Como mudar um pouco essa mentalidade? Porque pagar a dívida é um mérito, é um prêmio, né? Tá pagando IPTU e PVA e tá reclamando disso, tem tanta gente querendo pagar. De pagar imposto. Tem uma revolta, assim. Porque, sim, são impostos, são muito caros, mas assim, é bom, né? Assim, sei lá, virar o ano com tudo quitado é um prêmio também, né? Eu lembro na época do banco, com clareza, isso, quando meu pai virou pra mim, eu virei pro meu pai e falei, pai, cada ano que pago, eu pago mais imposto, tá insuportável isso. Meu pai virou pra mim, filho, você tem que agradecer, quer dizer que todo ano você tá aumentando seu salário. E aí você começa a entender, eu entendo muitas vezes a questão, eu tô pagando imposto, alguma coisa, eu falei, gente, eu consigo mudar isso? Eu consigo mudar buscando conhecimento no investimento que não paga imposto, mas no imposto sobre o que eu ganho, sobre a minha renda, não tem jeito de eu mudar. E eu vou ficar sofrendo com uma coisa que eu não consigo mudar? Então eu tenho que começar a trazer a clareza que essa percepção emocional ela precisa ser mudada. Quando a pessoa fala assim, que infelizmente eu tenho que pagar imposto, eu tenho que pagar IPVA, eu tenho que pagar... Gente, eu não consigo mudar isso. Essa relação, né, com o dinheiro precisa ser mudada. Precisa. E aí eu aproveito que você falou no seu pai aí, e a Polly falou assim, o brasileiro tem esse hábito e tal. Como é que os pais podem fazer, né? Porque eu acho que isso vai mudando geração, né? A gente vê, as famílias têm as novas gerações, né? Eu abri no começo do programa falando um pouco sobre isso, da forma que a gente pensa o dinheiro, como é que a gente leva isso para as famílias e como os pais podem pensar nessa reeducação financeira dos filhos ali, para a gente fazer como a mãe da Polly fez, né? Abrir caminhos para as novas gerações que estão chegando aí. Esse papel é fundamental e eu digo para você, pai e mãe que está nos vendo aqui agora, o tanto que você é importante, muito mais importante do que a escola na educação dos seus filhos. E trazer essa visão para dentro de casa o quanto antes. Por exemplo, hoje com a facilidade que a gente tem, você pode abrir uma conta para o seu filho no banco digital. Não sei se vocês sabiam sobre isso, você pode pegar aí o Nubank, o Inter, abrir uma conta para o seu filho e começar de alguma forma a introduzir ele nesse assunto, dependendo da idade. Mas olha que forma lúdica, legal que você pode trazer a relação de como que o seu filho pode guardar do dinheiro? Normalmente, a maioria dos filhos tem um porquinho dentro de casa, né? Mas é muito mal usado. O que o pai normalmente faz com o porquinho? Até talvez incentiva, deixa o porquinho lá, coloca ali, aí vai lá, o avô dá um dinheiro, e o filhinho vai lá e coloca no porquinho, o pai vai lá e coloca no porquinho. E o que o pai faz com esse dinheiro no final do ano, muitas vezes? Normalmente quebra o porquinho e compra um brinquedo, compra uma coisa para o filho. Muitas vezes acontece isso, mas muitas vezes sabe o que acontece? O pai quebra o porquinho e rouba o dinheiro do filho. Meu pai aprendeu a tirar dinheiro do meu porquinho, era pra comprar cerveja. Não, olha a relação que ela cria, gente. Olha o que isso... Aqui, eu vou falar com vocês. Eu quebrava o porquinho, mas o meu filho é tão ligado ali no dinheiro, o dinheiro é dele, não pega o meu dinheiro, que ele não deixava, não. Ok, mas olha o que aconteceu no caso dela. Mas o que eu tô trazendo? Qual que é a relação que eu quero trazer? Olha como é que o pai pode mudar a percepção. Num porquinho, eu acho que a gente tem outras opções também. O porquinho tem a questão lúdica, perceptível também. Os bancos estão envolvendo muito essa questão. No Inter, por exemplo, você investe no meu porquinho. Então traz essa visão. Mas olha para você ver a ideia. Você vira para o seu filho e fala assim, filho, aqui está o porquinho. Ele tem 5, 6 anos de idade, nós estamos guardando dinheiro porque no final do ano nós vamos comprar uma bicicleta. Aí o porquinho, o que acontece com ele? Ele virou bicicleta. Você já está ensinando seu filho o quê? Guardar para gastar. Objetivo, né? Guardar para gastar. Aí quando ele estiver trabalhando, sabe o que ele vai fazer? Ele vai implementar o meu porquinho na vida dele, não com o meu porquinho, mas no investimento. Sabe por quê? Porque você, pai, plantou na vida do seu filho. Porque você começou a fazer algo para transformar a vida da sua família, mas o pai tem que aceitar ser ajudado. E ele vai ser ajudando pelo exemplo. Então, o que o pai faz, o filho tende a fazer.
Você pode verificar, padrões são repetidos, mas podem ser mudados, como você comentou. Só que essa mudança dói. Essa mudança demora. incomoda. Ela não é de um dia para o outro. É na dor, às vezes ela é na dor. É investindo endividado. E quando eu falo de investimento, gente, não é simplesmente porque tem que investir. Não, primeiro tem que pagar. A gente começa a murmuração. É para mudar perfil, para mudar resultado. A pessoa começa a se pagar. Ela começa a ver que o dinheiro está rendendo para ela. Ela costuma ir na Araújo, por exemplo, para comprar remédio e não ficar comprando aquele tanto de chocolate mais toda vez. Ela não vai para um shopping para tomar um sorvete e sai com um sofá, uma geladeira. Por quê? Porque ela sabe guardar. Então, o investimento, se pagar, ele é muito mais do que simplesmente o que vai render. O que vai render R$10 ou vai render... Isso pouco importa. O que a gente está falando é de mudança de mentalidade. Mas só que a gente esqueceu de falar de uma pessoa, até lembrei da nossa querida e amada, interessante, que não está entre nós hoje, Flaviane Paixão, né? Ela gosta. Ela guarda, mas guarda... Leva dinheiro pro colchão, colchão, você diria, né? que recado você daria pro pão duro? Não, isso, na verdade, tudo que é excesso, ele é só totalmente prejudicial. E a gente tem que tomar cuidado. Pão duro! A gente tem que tomar cuidado, porque eu tenho certeza que tem amigos meus que falam, não, Schumacher é pão duro. Mas tem pessoas que estão falando, não, Schumacher já gasta demais. Depende da percepção. Porque muitas vezes a gente coloca o outro como um pão duro, é porque ele não faz aquilo que talvez é saudável que eu fizesse. E eu quero me validar dizendo que o outro é pão duro. Mas tem dinheiro. Tem um só, tem concordo com o que você está falando. Nossa, Deus me livre, gente. Concordo, mas eu digo para você o seguinte, a gente tem que entender que dinheiro é para quê? Gastar. Caixão não tem gaveta. Não. A gente tem que entender, mas o dinheiro não tem que ser gasto igual foi falado, tem que gastar tudo hoje. Não é esse o objetivo. É gastar do jeito certo. Dinheiro é para você chegar durante essa vida, viajar muito, trocar de carro, comprar bolsa, comer comprar o que tiver camisa de vontade, futebol, comer. Mas para você fazer isso tudo, você precisa de quê? Dinheiro. E se você não tiver? Já é. Não vai fazer. E a fábula aí da jabuticaba? Então vamos lá. Sabará, né? Então, Jabuticaba e Betim também tem muito. Eu sei que aqui em Contagem também, eu trabalhei no Santander ali pertinho. Na minha casa tem um pezinho. Da Praça da Jabuticaba ali no centro. E quanto tempo que demora para... Primeira pergunta não é nem quanto tempo, não. Quantas sementes tem numa jabuticaba? Alguém sabe? Semente? Uma semente. A outra é caroço. De vez em quando você acha, algumas vêm aquelas olho de boi, né? Sim. Aí às vezes você acha mais de uma, mas... Duas, três, mas uma normalmente. Vamos lá, normalmente uma. Agora, quantas jabuticabas tem em uma semente? Eu tirei 13 em 100 matemática. Ela pode virar um pé. Já bloqueou? Quantos que tem em uma semente? Em uma semente... Depende, você pode fazer florescer, né? E quanto tempo que demora? Muito tempo. 15 anos, né? Muito tempo. E as pessoas estão querendo de um dia para o outro, né? Aí é só contar com a sorte, com a mega da virada, né? E mesmo se der sorte, sabe o que acontece? Depois pensamento errado. Me autoconvido para 2 entrevistas aqui sobre casamentos, e tanto que é importante ter intimidade financeira dentro do casamento. Inclusive, vai lá no meu Instagram, coloquei uma postagem falando um pouquinho sobre isso, sobre essa questão de relação com dinheiro, mas dizer para vocês o seguinte, gente. A jabuticaba, ela tem 1, 2 sementes. Agora, uma jabuticaba, ela tem essa quantidade. Agora, uma semente, se ela cair na mão de alguém que semeia numa terra boa, fértil. cuida, ela vai colher muita jabuticaba. Dinheiro é a mesma coisa. Se você não sabe utilizar os seus talentos, isso é bíblico, isso fala muito, aquilo que eu tenho, se eu não sei usar, vai ser tirado. Então, entender que a gente tem que parar de reclamar do dinheiro e fazer com que o dinheiro prospere na nossa vida, não amando o dinheiro, não sendo um pão duro, não sendo uma pessoa que guarda, simplesmente guardar. É guardar para realizar, guardar para conquistar e planejar. Então a reflexão seria essa: plante a sua semente. E que você que está nos vendo aqui hoje comece a plantar hoje, porque hoje é o segundo melhor momento da sua vida para você tomar uma decisão como essa. Porque através de você uma família educada financeiramente vai surgir, mas desde que você plante a semente e cuide. Ciente que durante essa trajetória, muitos vão te criticar. Muitos vão falar que vai demorar demais. E no dia que der jabuticaba, você vai ajudar não só você vai ajudar todo mundo que te criticou também. E esse é o seu objetivo, porque a família sua vai ser uma família próxima a partir de agora, por causa de você. Amém, né, gente? Amém. Já deixou, já falo, recebo. O Rodrigo Schumacher, que é consultor, mentor financeiro. Você já falou seu Instagram aí muito, mas não custa repetir, né? Qual que é o seu arroba aí, então, para todo mundo acompanhar? É @Rodrigo Schumacher Finanças. Schumacher é para semelhança com piloto de Fórmula 1, não é sobrenome, mas... Virou, né? Virou na época do banco. E estou lá para te ajudar, enquanto você permitir.
É isso. A gente vai deixar também todas as informações no nosso Instagram, que é @programa interessa, porque Schumacher diferente, né? Então tem um S, um C ali, Sim. um W, né? A gente deixa Vai no Google, programa vai no interessa Google, também. Exatamente. Quero muito agradecer sua presença aqui no Interesse por todas as dicas. Você vai fazer um investimento agora aqui pra mim, combinado? Agora, com toda certeza, Vou todos sair, nós. Você vai ver como é que eu vou chegar no fim do ano que vem. Mimimei. Ai, gente. Gostei. Agradecer também Renatinha Nunes. Gente, deu interesse pra mim essa semana, já. segunda, terça e quarta, sentei aqui todo. Deixa essa quinta e sexta pra resto, Tatiana, que trabalhou menos, tô brincando, gente. Pode me chamar, eu mentira. quero vir, hein? Pode Isso me é só chamar. pra contar que eu tô de folga. Tá de folga. Tá. Delícia. Um beijo pra todo mundo. Eu levo muitas coisas do programa de hoje, Loló. Vou levar. Bom, também amei. Saio daqui pensativa, mas com certeza que eu tô no caminho certo. Acho que tô no caminho certo, já melhorei muito, tenho ainda a melhorar. E eu acho que a gente tem que. Eu entendo muito que a gente precisa parar de colocar esse peso negativo no dinheiro, né? O dinheiro pode ser bom quando a gente trata ele com carinho, sabe investir, sabe colocar, né? Ele só vem para trazer coisas boas e também prazer, né? Também nos dá prazer. Então, acho que a gente precisa pensar nisso, pensar sempre com equilíbrio e cautela. Equilíbrio é a palavra. É ou não é, Polly? É claro, já comecei falando sobre equilíbrio, vou terminar. Já me sinto pronta, partiu ficar milionária. Partiu. Inclusive, vamos jogar na Mega? Vamos fazer jogar um bolão? na Mega, assim, fechou. Mega, dá pra tirar um dinheirinho pra jogar na Mega, né? Sim. Vai que cola. Mas se prepare pra receber o talento, hein? Estamos preparadinhos. Tô pronta. Eu tô prontíssima. Ô, Polly, volte sempre, viu? Pode deixar, tô pronta pra ir pro Diamond lá no... Nós vamos pra lá agora. Quarto andar. É isso, gente. Interessa chegou ao fim. Quero falar aqui que Francisco Abreu comentando a nossa live, falando assim: é a pura verdade. Plante hoje para colher o futuro, e isso poucas pessoas fazem durante a vida. Com esse pensamento de Francisco, Interessa Podcast chega ao fim. Não esqueça de conferir esse episódio também no nosso Spotify, no YouTube de O Tempo e na FM O Tempo 91.7. E segue o nosso Instagram também, que é @programa interessa. Eu fui. Inxalá. Beijo. Tchau. Na FM O Tempo interessa.